culto tem que ter respeito, tem que ter a movimentação desnecessária, tem que banir e a gente adorar ao Senhor. A pessoa diz, eu fui para o culto e eu gostaria de não sentir isso, não viver aquilo, porque a gente estava numa reunião, não num culto. Um culto tem que ter uma entrega. Num culto tem que se voltar de coração. Amém, amados? Num culto verdadeiramente a gente precisa se doar inteiramente para o Senhor, se entregar. E é justamente isso que eu queria que nós estivéssemos pensando, a necessidade de nós estarmos nos pés do Senhor, para que a calma, a paz venha sobre os nossos corações. Eu queria que nós estivéssemos atentos a duas passagens sagradas, em 2 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7, que nos diz, olha, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 5, o verso 6, nos diz assim, olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por fim, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 3 apenas. Eu queria fazer um paralelo esse texto de Pedro, Evangelho de João, capítulo 12, meus queridos, o verso 13, o verso 12, o verso 3 e 4. Mas Maria, tomando um limbado de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. E diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os que estava para trair, disse, por que não se vende este perfume por 300 denários e não dá aos pobres? Isso ele disse porque não tivera cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava nela o que se lançava. O que é que de fato eu queria que nós pensássemos de forma bem breve? É que vamos pensar no melhor lugar de nós estarmos. Eu nunca esqueço de uma temática, de uma pregação que eu abordei no romper de ano, na congregação lá em Santa Luzia, anos atrás, quando eu pastoreava lá. E aí eu fiz uma pergunta, qual o melhor lugar de se estar? Aí muitas pessoas disseram, o melhor lugar de se estar é na casa do pai, da mãe, nos céus. E aí saíram citando, e eu comecei a endosar, a acrescentar aquela lista do lugar mais aprazível que nós deveríamos estar. E uma conclusão eu cheguei naquela noite, que o melhor lugar de se estar, Samuel, é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar de se estar, Jorge, é de fato no centro da vontade do Senhor. E para eu estar no centro da vontade de Deus, eu preciso estar nos pés do Senhor. E porque a Bíblia diz que essa mulher, ela ungiu os pés, porque ela derramou nos pés do Senhor o que ela tinha de mais sagrado, mais precioso. Porque os pés é um símbolo de humilhação, de submissão, e a gente muitas das vezes queremos estar sendo exaltado, a gente quer galgar a paz que a gente tanto sonha, mas a gente quer triunfar, mas a gente quer triunfar subindo, mas nunca esqueça que o crente, para subir, ele tem que descer, para ele ser exaltado, ele tem que ser humilhado, e é justamente isso que nós não queremos fazer. A gente quer de fato galgar lugares altos,
Mas lembre-se de uma coisa, que é na humilhação, na submissão ao Senhor, que nós encontramos a vitória de fato. É nos pés do Senhor que nós devemos nos voltar. E é por isso que Pedro foi bem enfático, foi bem claro, foi bem categórico, onde ele deixou bem claro aqui, onde ele diz: olha, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. E alguém pode dizer: sobre Deus eu me humilho, sobre as mãos de Deus eu me submisso, eu sou submisso. Porém, meus queridos, a Bíblia diz: como é que você pode amar a Deus que não viu e odiar o seu irmão que está vendo? Quantas pessoas se acham realmente detentoras da verdade? Diz: eu não tenho pastor. A mulher diz: o esposo, ele não manda em mim, eu não quero ter patrão, eu não quero ter ninguém, eu sou soberano, eu sou Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você: pastor, eu nunca disse isso. Nós muitas vezes não temos a coragem de dizer, mas infelizmente nós temos a capacidade de fazer isso. Você já observou como a gente trata os superiores? Como as pessoas hoje superiores são chacoteadas? O respeito de um aluno para algum professor não existe mais. Eu fui ainda de uma época, tendo 42 anos, em que se dava a benção a um tio, se dava a benção a um pai, ao dormir, a se acordar. Hoje é tu a expressão, o pronome usado não é mais você, não é Senhor, Nailson, mas é tu, você. Expressões das mais chulas, das mais completamente fora de um contexto bíblico. E há um princípio sagrado, e aí eu abro um parênteses para vocês, filhos. A Bíblia diz: obedecer os vossos pais, pois é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu quero levar a vocês a pensar que o melhor lugar de se estar é nos pés do Senhor. Amém? O melhor lugar de estar não é no templo congregacional em Sumé, não. O melhor lugar não está passando o Réveillon lá em Nova York, não. O melhor lugar de se estar não é estar em Copacabana, não. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, é nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei o que vai acontecer em 2019, eu não sei se de fato eu estarei vivo, eu não sei se eu vou realmente casar, eu não sei se realmente eu vou ter isso, eu não sei se eu vou ter o casamento dos sonhos, o emprego dos sonhos, o projeto dos sonhos. Uma coisa eu sei, que eu estou nos teus pés, eu estou esperando em ti, eu estou na tua vontade, e aí eu vou descansar. Mas muitas das vezes, todo sentimento de inquietação no meu e no teu coração, sabe por quê? Porque nós queremos impor a nossa própria vontade. A gente luta, foi como Joel cantou, nós lutamos contra essa velha natureza, nós lutamos realmente contra essa natureza que quer imperar em nós. E aí, meus queridos, para estar nos pés do Senhor, eu preciso negar a minha própria vontade. Para estar nos pés do Senhor, eu preciso me humilhar diante dEle. E aí a gente quer desfrutar da paz, da segurança, mas a gente quer realmente o Senhor para nos segurar, para nos dar a graça necessária, para nos dar a força necessária. Mas quando é para nos submeter a Ele, Ele diz: não, eu sou o Senhor da minha vida. E eu quero dizer uma coisa a vocês: se vocês de fato querem fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que o caminho nosso é nos submetermos à vontade do Senhor. E diante dessa vontade, como eu sempre digo a vocês, nós não entendemos a vontade de Deus. Porém a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o pior é que a gente quer tornar essa vontade lógica, a gente quer tornar essa vontade racional, a gente quer ser essa vontade compreensível, mas muitas vezes Deus faz coisas em nossas vidas que nós não entendemos nada. E Deus não nos chamou para nós entendermos a sua vontade, Deus chamou para nós obedecermos a sua vontade.
Mas muitas vezes eu e você, nós não queremos a vontade de Deus, nós resistimos à vontade de Deus, nós intentamos contra a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Eu quero dizer a você, em dado momento Deus bota em mim, sobre você, o espinho na carne, Deus coloca sobre nossas vidas situações terríveis, para a gente dizer: Senhor, vem cá, Senhor, eu não tenho condição, Deus vem cá, eu não posso, porque se Deus nos dê a asa que nós sonhamos, e aí eu volto a dar ênfase àquele provérbio bem vulgar, bem popular, que Deus não dá asa à cobra. É necessário Deus colocar em nós, em mim e você, uma mordaça. É necessário Deus fazer como fez com Jacó, marcar a coxa e ele sair arrastando a perna. É necessário o espinho na carne, é necessário realmente ter o calcanhar de Aquiles, é necessário, meus queridos, nós sermos quebrados, para nós nos humilharmos diante do Senhor e estar nos seus pés. Só que a gente não quer estar nos pés, a gente quer estar no trono. E aí a gente não entende porque Deus muitas vezes permite sobre nós uma enfermidade. Deus permite que o inimigo venha sobre as nossas vidas e se irande, como ele disse que ia fazer com Pedro. Mas louvado seja Deus, que Deus só prova dentro da limitação. Mas a aprovação de Deus não é para te matar, é para te provar e depois aprovar em sua presença. Por isso que Pedro, melhor dizendo, foi tão claro em nos dizer, meus queridos, olha quando ele diz aqui, olha: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Chegará o tempo de ser exaltado. Chegará o tempo realmente de adentrar em Canaã, mas antes de Canaã tem um deserto. E muitas vezes eu e você, nós não gostamos do deserto, nós não queremos o deserto, nós não queremos de fato passarmos por provações, por humilhações. E Deus nos conduz a situações para nos quebrar, para reconhecermos que nós somos tão frágeis. Vocês já observaram? A sociedade moderna nunca teve tanta comida. Nunca, pastor, a gente está no tempo, não está nada. O povo come bem, apesar de não comer, é tão sadio, mas ninguém, dificilmente uma pessoa morre de fome hoje. Aí eu não tenho roupa boa. Há 30 anos atrás, ninguém tinha, muitas vezes tinha uma roupa de ano em ano. A gente, ou de grife ou sem grife, estamos bem vestidos. Tomo antenada aqui com WhatsApp, não sei o quê. Mas mais do que nunca vi uma geração tão triste, tão perdida, tão solitária, tão desiludida. Porque as pessoas pensam que está no casamento, está no pastor, está no ministério, está nos filhos, está no WhatsApp. A sua felicidade está nos pés do Senhor. A minha felicidade está em submeter à vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente não quer, como eu disse, a gente tenta resistir à vontade. E aí aparentemente Deus deixa. Lembra de Jonas? Deus diz: vai lá, prega contra Nínive. A Bíblia diz que ele vai, desce, pega um navio, desce o calabouço, paga o porão, melhor dizendo, para sair, fugir da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos fugindo daquilo que Deus quer em nossas vidas. E eu quero dizer a você: Deus deixa, e sim deixa, mas nunca esqueça, lá na frente Deus te pega. Lá na frente Deus faz um rebuliço e eu vou voltar àquilo que Deus tem marcado para mim e para a tua vida. Você pode dizer: pastor, eu não quero o que Deus quer na minha vida. Não tem problema, você não quer, mas Deus quer. Pois vai, não é o meu e o teu, mas é o querer de Deus. E aí, meus queridos, querendo ou não, Deus manda nós nos submetermos à sua voz. Deus manda nós nos humilharmos e dobrarmos os nossos joelhos diante dEle. Pastor, eu não quero me dobrar.
Eu quero dizer uma coisa a vocês. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Se você não se dobrar hoje como servo, você vai se dobrar lá na frente como condenado ao inferno. E aí eu digo uma coisa a vocês, de forma bem clara, bem cirúrgica. Nunca esqueça, corra para os pés do Senhor. Corra enquanto tempo. É nos pés do Senhor que você vai encontrar refúgio. É nos pés do Senhor que você vai encontrar vitória para 2019, 2020, 2050, na eternidade. É nos pés do Senhor. Os grandes países que tem uma estrutura bélica, eles fazem casa subterrânea, e ali ele bota mantimento. Pode vir uma guerra, pode vir um tufão, tem mantimento. Eu quero dizer uma coisa a você: a igreja não precisa de casa subterrânea, a igreja não precisa de nave interestelar, a igreja precisa estar nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor. A bala vem aqui, subindo, descendo, o inimigo sobe e desce, e Deus está lá, ó. Amém? A crise vem. A Bíblia diz que lá no Egito, o povo do Egito estava lá, Deus mandava, meus queridos, o espírito de morte, e onde tinha a marca do cordeiro, o espírito de morte passava por cima, ó. Porque tinha a marca do cordeiro. Eu quero dizer a vocês que na casa que tem a marca do cordeiro, o espírito maligno, ele não tem poder. E sobre as nossas vidas, a marca do Cordeiro de Deus. Sobre a tua vida, a marca do Cordeiro de Deus. Por isso eu digo uma coisa a você: se volte para Ele. Eu fico pensando o quanto as pessoas têm medo de bandido, têm medo de não sei de quê. A Bíblia diz, deixa bem claro: olha, não temei não é o que mata o corpo, mas temei antes aquele que mata o corpo e faz perecer a alma no inferno. A esse temei. Eu acho interessante, muitos temem um pastor, temem a igreja. Agora, você tem que temer sobretudo a Deus. A Bíblia diz que Deus olha com a gente com olhares de fogo, nos enxergando, e um dia Ele vai nos julgar. Não a partir da estética, da aparência, mas do fundo do coração, de cada sentimento. Por isso eu encorajo você a dizer uma coisa, meu querido: em 2019, sabe que o teu esteio, que o teu braço forte, que a tua coluna forte, não sou eu, nem é ninguém, é o Senhor. Vai para os pés do Senhor, vai buscar o Senhor. Vamos juntos dizer que nos pés do Senhor é que nós de fato encontramos vitória. E essa mulher entendeu isso no texto lá de João. Ela lançou-se aos pés do Senhor, ela derramou o que tinha de mais precioso, um unguento muito caro, um perfume caríssimo, e ela quebrou o vaso de alabastro e foi aos pés, e ela não honrou a cabeça. Ela não trouxe sobre a cabeça, mas o texto sagrado diz que ela ungiu os pés. Vocês estão vendo, a maioria de vocês, a minha cabeça, os pés não. Mas eu sou todo de pé por causa dos pés. Quero dizer uma coisa a você: ninguém quer ungir pé. Ninguém quer lavar os pés. Já observaram? Na ceia, na última ceia, o Senhor vai lá, o Senhor disse: vai lá, ajeita a ceia, ajeitar tudo. Menos uma coisa, ressalva: faltou o escravo para lavar os pés. Aí ficaram um cutucando para o outro: vai tu, vai Nailson, é Léo, é Severina Rocha. Ninguém queria ser escravo, ninguém quer ser servo. Aí Jesus pegou a vasilha e começou lá, ó, lavando, enxugando nos pés, humildade, se dobrando. Quer subir? Estou fazendo uma pergunta: quer subir? Quer subir? Não, eu quero saber, quer subir? Desça. É necessário a gente fazer isso. Só que a gente quer subir na cabeça do outro. A gente quer subir furando o olho do indivíduo lá. A gente está na paz do Senhor, querendo, doido para puxar o tapete para ficar no lugar do baterista, doido para matar o pastor, para tomar conta do pastor, né, Gil? Não é isso?
Meu querido, não é assim, a vida não é assim. Nós devemos entender que é com simplicidade, é com humildade. Jesus fez isso, Jesus é o nosso esteio, o nosso exemplo. Ele só humilhai-vos. Só que a gente não quer se humilhar, sabe por quê? Porque o nosso ego, o nosso eu, quer falar mais forte. Mas aí, eu digo aqui a vocês, é nos pés do Senhor que eu devo encontrar vitória para acalmar os meus corações, os nossos corações. E quando é que eu encontro essa calma? Quando eu desço nos pés do Senhor. Segundo, quando eu ofereço o meu melhor, como aquela mulher ofereceu. Como eu disse e reitero, aquela mulher do texto de João disse que ela não deu um perfume da Avon, um perfume do Boticário e coisa similar. Ela disse que deu unguento. Ali era uma espécie, sabe de quê? Não era uma lavanda que a gente tem hoje, era de fato uma espécie de um óleo. Era várias pétalas de flores que era esmagada, triturada, para sair aquele óleo. Ela deu o que tinha de mais precioso. Eu fico pensando que se eu perguntar, quem é que quer estar nos pés do Senhor? Eu, glória a Deus, eu quero estar. Aí, o que é que você vai dar ao Senhor? O bagaço. O bagaço do tempo. O bagaço aquilo que não presta, eu vou para o Senhor. Você tem que entender que para o Senhor você vai dar as primícias. Para o Senhor você vai dar as primazias. Para o Senhor você vai dar o seu melhor. E aí nunca esqueça, se eu quero estar diante do Senhor, dos pés dele, eu tenho que dar o quê? Diga, o meu melhor. Aquilo que eu tenho de melhor, eu tenho que dar para o Senhor. E por fim, meus queridos, para eu estar nos pés do Senhor, além de descer aos seus pés, ainda o meu melhor, eu tenho que lançar sobre Cristo as minhas angústias. E aí Pedro encerra no verso 7, dizendo assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De vós. Vocês já observaram como o mundo de hoje está ansioso? Augusto Cury diz que é uma epidemia, é algo epidêmico. O que é uma epidemia? Não é uma coisa isolada, é uma coisa generalizada. A necessidade de viver em função do futuro. Vamos dar só um exemplo aqui, vamos só abrir um parênteses. Vocês lembram que a gente começava a colocar as luzes de Natal, mais ou menos 5 de dezembro se colocava as luzes. 5 de janeiro tirava na época dos magos, não é isso? Vocês mais velhos como eu sabem disso. Hoje, quando começa em novembro, já começa a botar as luzes. Panetone a gente só via 24 de... Quando é em outubro já vem Natal, promoção de Natal. Porque a ansiedade de produzir. O carro 2019 já foi lançado na metade de 2018, pode? Aí eu digo uma coisa a você: lance sua ansiedade nas mãos do Senhor. Pastor, o meu filho nos pés do Senhor. E o meu casamento nos pés do Senhor. E minha vida nos pés do Senhor. Lance. E você vai viver muito mais leve. Você vai ver o problema, mas você vai saber ter paz. Um hino que a gente louvou é muito interessante. Se teu coração estiver em paz, não é isso? Lembra que louvou? Diz o quê? Que a gente, de fato, quando a gente tem paz, quando a gente tem Deus, a gente tem paz. E é esse sentimento de paz que eu queria que nós estivéssemos pensando, né? Aqui diz: vem após negra noite a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não perca, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. E aí eu quero encerrar
mais uma vez com esse louvor. E minha palavra final é essa. E faço uma pergunta: você quer ter paz? Eu faço uma pergunta: vocês querem ter paz? É o maior sentimento mais saudável do ser humano, é ter paz de espírito. Mas diga, onde eu vou encontrar paz? Diga, só encontro paz nos pés do Senhor. E para eu ir aos pés do Senhor, eu preciso depositar o que eu tenho de mais precioso. Muitos pensam que é o carro. Não, o que Deus pede de você: filho meu, dai-me o teu coração. Entrega o teu coração. Deposite sua vida nos pés do Senhor. Que você vai ter luta, sim, mas vai conseguir ter paz. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse novamente. Amém, irmãos?